Olá a todos, eu sou o Capitão Derlian do ITA. Estou aqui para apresentar o trabalho relacionado a SQUIDs, né? Supercondutores, os dispositivos supercondutores de interferência quântica. Esse trabalho foi feito em conjunção com o professor André. Nós dois estaremos ministrando no CIS de 2024 um mini curso de aplicações operacionais de circuitos quânticos supercondutores. E hoje, nessa apresentação, nesse trabalho, nós submetemos esse artigo, nós vamos explorar as aplicações potenciais desses chamados dispositivos supercondutores de interferência quântica, também chamados pela sua abreviatura de SQUIDs. Isso no contexto da defesa aérea, né? Esse estudo está relacionado em destacar as vantagens desses dispositivos, principalmente na sua característica de ter uma alta sensibilidade, o que vai permitir com que ele seja utilizado em radares, segurança de comunicações, fortalecimento de cibersegurança, enfim, dentro do âmbito militar tem várias aplicações, basicamente dentro do poder aéreo, vamos chamar assim, ele tem várias aplicações, seja terrestre ou seja embarcado, e aqui nós vamos destacar algumas. Para isso, para guiar a nossa apresentação, nós temos aqui um pequeno outline em que nós vamos introduzir algum conceito de tecnologias quânticas, então há uma breve introdução, porque os squids estão dentro desse ambiente, desse cenário maior de tecnologias quânticas, e depois vamos fazer um overview, o que são squids, as suas principais características, um overview qualitativo, porque para aprofundar nós precisaríamos de mais tempo e também um ferramental maior de álgebra linear, mecânica quântica e cálculo vetorial, que aqui não é o foco da apresentação. Então, teremos uma apresentação qualitativa aos squids, e não tem como falar de squid sem falar do efeito Josephson e das famosas junções Josephson. Aqui nós entraremos no reino de circuitos quânticos supercondutores, explicaremos o que são essas junções, elas são o principal componente tanto para fazer squids como outros elementos dentro da eletrodinâmica quântica, e é muito aplicado para hardware de computação quântica. Depois, com isso, tendo isso introduzido, esse assunto introduzido e tendo compreendido o funcionamento e o que é um squid, nós vamos falar das aplicações de squids, principalmente aplicações militares. Dentro das aplicações militares, nós vamos elencar quais as principais, as potenciais vantagens de se ter squid e de se ter essa tecnologia, que pode ser considerada estratégica, principalmente quando nós falamos em radares, na segurança das comunicações e cibersegurança. E no final nós vamos concluir isso tudo e dar um panorama de pesquisa futura, o que nós esperamos nos próximos anos aí, nas próximas décadas nesse assunto. Então vamos iniciar com a introdução a tecnologias quânticas. Tecnologias quânticas, elas são delimitadas em categorias menores, e o que é interessante para os squids é a categoria de computação quântica. A computação quântica ela está relacionada com a se fazer um computador que ofereça vantagem significativa para resolver problemas complexos e rapidamente. Então a computação quântica vem para revolucionar vários campos. É a capacidade de resolver problemas complexos muito mais rápido do que computadores tradicionais. Então são problemas que podem ser resolvidos também por computadores tradicionais, mas os computadores quânticos vão resolver isso muito mais rapidamente. E dentro desse cenário aparecem os squids. Os squids, eles são fundamentais, né, nesse campo, porque eles permitem uma medição de campo magnético precisa, ultra precisa. Então, essa é a característica principal do squid. É um dispositivo, é uma ferramenta, um hardware que, para a computação quântica, vai permitir medição extremamente precisa de campos magnéticos. E como isso acontece, isso vem de efeitos quânticos, como é modelado fisicamente dentro da mecânica quântica. E isso tem uma vasta gama de aplicações, incluindo em sistemas militares, né? E ao longo dessa apresentação nós vamos apresentar algumas aplicações de squids dentro do contexto militar e seus potenciais ganhos e vantagens. Então vem a pergunta, o que é o squid? Fisicamente falando, o que é um squid? Então, o SQUID, o dispositivo supercondutor de interferência quântica, ele serve para medir campo magnético. Então, nós vamos chamar de magnetômetros. Os SQUIDs são magnetômetros sensíveis, usados para medir campos magnéticos muito sutis. Então, são magnetômetros de alta sensibilidade. Eles são usados
para medir esses campos magnéticos muito fracos e eles operam a baixas temperaturas. Eles contêm laços supercondutores, né, de material supercondutor, com as famosas junções Josephson. Mais para frente nós vamos falar o que são essas junções, mas isso é o que permite o SQUID fazer esse tipo de medição. E as aplicações dos SQUIDs, elas variam desde imageamento médico até tecnologias militares que requerem essa precisão de detecção e medida. Então, a aplicação é vasta, especialmente em cenários que exigem alta precisão. E aqui nós temos um esquema de um SQUID como elemento de circuito. Então, pensando um elemento de circuito como um resistor, um capacitor, um indutor, um transistor, isso aqui é o esquema do SQUID. Aqui nós temos nas extremidades onde o SQUID se conectaria a um circuito. No meio nós temos esse loop em que esses símbolos que tem um X no meio, um quadrado com um X no meio, é, são as junções Josephson. Elas podem ser pensadas como indutores não lineares. Nós temos as correntes que passam pelo SQUID no loop, a I1 e I2, em cima e embaixo, respectivamente, com os respectivos fluxos, ou φ1 e φ2 também. E nós temos um fluxo externo, esse que passa no centro do SQUID, e por meio da interação desse fluxo externo com o loop, e essa diferença, a medição dessas variações, é assim que nós conseguimos medir campos magnéticos super precisos, porque essa modelagem física nós conseguimos obter uma relação entre essas variáveis que estão discriminadas aí na figura. Então, quando se pensa em SQUID, nós estamos pensando em um loop com junções Josephson que interagem com o campo magnético externo. E essa interação faz com que nós consigamos medir campos magnéticos muito fracos. E aqui, como foi mencionado anteriormente, nós estamos no reino de supercondutores. Então, aqui são circuitos quânticos supercondutores e nós temos aqui desconsiderados os efeitos dissipativos, via de regra. Mas não tem como falar de SQUID sem falar dessas junções Josephson e o que são elas, né? O efeito Josephson. As junções Josephson, elas são fundamentais, são componentes chaves para os SQUIDs, mas não só para os SQUIDs, mas também para vários elementos dentro do reino de circuitos quânticos supercondutores e dentro da computação quântica, para modelar qubits, como outros tipos de qubits. O SQUID pode ser usado como um qubit, o transmon, outro qubit, qubits moleculares, a junção Josephson vai estar presente em todos esses dispositivos. E o que faz a junção Josephson ser tão especial é o chamado efeito Josephson, que é governado, né, por mecânica quântica e princípios de mecânica quântica que permitem uma supercorrente fluir sem uma queda de potencial. Isso dentro de condições específicas, né? Essa condição específica está relacionada a um valor crítico dessa supercorrente. E isso é fundamental para a sensibilidade e precisão de SQUIDs. Nós temos aqui um esquema aqui do que seria uma junção Josephson. Nós temos dois supercondutores e no meio um isolante. Isso faz com que haja um fluxo de corrente, esse fluxo de corrente entre os dois supercondutores. Isso é um fluxo contínuo sem dissipação. Esse fluxo contínuo ele acontece por um fenômeno físico em que elétrons dos dois supercondutores eles entram meio que em um estado ligado, entre aspas, que nós chamamos de pares de Cooper. Esses pares de Cooper sofrem um fenômeno quântico chamado tunelamento quântico, que eles conseguem passar desse isolante de um lado para o outro. Isso, modelado fisicamente, nós conseguimos tirar as características da junção Josephson e colocar isso como elemento de circuito e fazer dispositivos como o Transmon e o SQUID. E esses dispositivos eles apresentam características que, interagindo com o meio, por exemplo, o SQUID com um fluxo magnético externo, faz com que nós consigamos, a partir da medição dessas correntes do circuito, detectar esses campos magnéticos
externos com uma precisão muito alta. Então, isso é o efeito Josephson, é um efeito quântico que é observado macroscopicamente. Tunelamento quântico observado macroscopicamente. É um exemplo de fenômeno quântico macroscópico. É muito interessante pensar dessa forma. Agora nós vamos falar, tendo introduzido o que é um squid e tendo conhecido o efeito Josephson, vamos pensar, para que isso serve dentro de uma aplicação militar? Para que eu iria querer uma precisão dessa em medição de campo magnético? Então, primeira coisa que vamos pensar são radares. Nós temos aqui outro esquema aqui de uma junção Josephson, ou um squid, né, com as junções Josephson. E pensamos, um radar, como nós poderíamos melhorar a sensibilidade do radar? E o radar é meio que uma conclusão direta, né? Porque como os squids eles oferecem essa vantagem de alta precisão, eles podem melhorar a sensibilidade de sistemas radares, porque o sistema radar basicamente está mexendo com ondas eletromagnéticas, atrelados a ondas eletromagnéticas, nós temos a medição de campo magnético. E também pensando em outra aplicação, um pouco mais indireta, é segurança de comunicação. Sistemas relacionados à comunicação quântica podem usar do Squid para melhorar a sua segurança. E temos também a cibersegurança, que está relacionado com redes tanto clássicas como quânticas. Mas se pensar só em redes clássicas, alguns ataques estão relacionados com a utilização de ondas eletromagnéticas também. E isso, utilizar o Squid, faz com que haja uma segurança, uma camada extra de proteção. Então, rapidamente, nos radares, os Squids, por eles poderem detectar sinais fracos e melhorar a capacidade de rastreamento de aeronaves furtivas e outras ameaças, essa sensibilidade aumentada dos radares vai permitir com que eles operem em níveis de potência mais baixos e mantendo a alta resolução. Isso é especialmente importante em operações militares, onde a discrição e a eficiência energética são fundamentais. E não necessariamente substituir o radar por um dispositivo com o Squid, mas fazer sistemas híbridos, assim como na comunicação. Utilizar o Squid como uma camada extra de detecção. E isso teria vastas aplicações. A literatura fala de até identificação de submarinos, que é muito difícil. Os squids podem ser utilizados e tornar isso extremamente factível dentro da precisão que o squid opera. E na comunicação quântica, essa aula não é de comunicação quântica, mas é bom ressaltar que a comunicação quântica está muito relacionada com um protocolo de distribuição de chaves quânticas. Desde 1984, com o protocolo BB84, vem se melhorando esse protocolo, mas todos estão relacionados com a distribuição de chave quântica. Essa distribuição de chave quântica, ela está relacionada com a comunicação e criptografia quântica. E ela pode ser utilizada usando, pode ser feita, né, executada usando squids. Por quê? Porque os canais de comunicação, eles são intrinsecamente seguros, eles seriam intrinsecamente seguros contra escutas ou ataques cibernéticos. O ataque de bloqueio, por exemplo, bloquear uma distribuição de chave quântica, poderia ser identificado utilizando o Squid. E isso poderia ser feito de uma forma mais facilitada se fosse feito de uma forma integrada nessa tecnologia com infraestruturas de comunicação militar já existentes. Isso é estratégico para garantir segurança em ambientes críticos. O futuro da comunicação segura é a comunicação quântica, ela já é real, ela já está sendo utilizada. Países como a China já lideram isso, já fizeram videoconferências intercontinentais. Então, é a única forma de ter uma comunicação 100% segura, não há outra forma. E isso, os squids são dispositivos que podem estar relacionados a aumentar mais ainda essa segurança de comunicações. E o potencial de cibersegurança, essa vantagem dos squids está relacionada à proteção, mais uma camada de proteção dentro da cibersegurança.
Por quê? Como o squid está relacionado com a medição de campos magnéticos muito fracos, eles podem detectar mudanças sutis em sinais eletrônicos. E essas mudanças sutis podem estar relacionadas com violação de segurança. Isso é muito difícil de identificar classicamente, vamos chamar assim, mas os squids tornariam isso possível. E além disso, o dispositivo de criptografia quântica pode usar o squid na sua arquitetura, porque o squid, por trabalhar numa faixa de precisão altíssima, pode criar uma criptografia inquebrável, porque a precisão para quebrar já estaria no seu limite quântico. E essa alta sensibilidade faz com que seja ideal monitorar e proteger redes militares contra ameaças cibernéticas sofisticadas. E passando por esses pontos, muita informação é muita coisa, então uma vasta literatura, o artigo tem muitos mais detalhes sobre esses pontos. Nós podemos dar um panorama futuro, uma conclusão do que nós esperamos. Primeiro, os squids, eles têm um enorme potencial para transformar as tecnologias de defesa aérea no contexto militar, desde a melhoria de sistemas de radar até a criação de comunicações seguras, proteção cibernética. E à medida que a pesquisa avança, espera-se que esses dispositivos sejam integrados cada vez mais nas infraestruturas militares e que ofereçam um nível mais elevado de precisão e segurança. É consenso que isso venha a ser uma tecnologia estratégica e utilizar circuitos quânticos supercondutores e o que eles têm como dispositivos tecnológicos é um caminho que está sendo adotado como mais popular dentre todas as nações do mundo. Então, isso é uma vertente, é um viés que está sendo adotado e, e tem que ser pensado como já trabalhar linhas de pesquisa e, principalmente, ter uma colaboração para se pesquisar isso. Colaboração entre academia, indústria, setores militares. Isso é fundamental, é crucial para superar esses desafios tecnológicos que não são fáceis. Tem muita coisa relacionada à nanofabricação, à síntese desses dispositivos, problemas de engenharia, como escalar, como integrar isso a outros sistemas. Então, isso é importante de ser discutido e isso está no mundo de uma forma nascente e temos que trabalhar isso desde agora. E, por fim, deixo uma sessão aberta para a apresentação presencial de perguntas e respostas dessa apresentação e também de todo o conteúdo do artigo e dentro desse contexto de circuitos quânticos supercondutores e suas aplicações operacionais. Fica aqui o meu muito obrigado e vejo vocês no CIG 2024.